Reino Unido, Canadá e França ameaçam sanções contra Israel por bloqueio de ajuda em Gaza. E você vai ver ainda. Governo federal proíbe educação à distância para medicina em mais 4 cursos. E ainda, a importância da vacinação para o controle de doenças. Essas e outras notícias você confere agora no Redação HIT. Terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT, edição manhã. Chegamos ao vivo com as principais notícias. Subiu para 20 o número de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil, em consequência de um caso confirmado de gripe aviária. A União Europeia também desistiu do comércio. O Ministério da Agricultura, aliás, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil pode ficar livre do vírus em 28 dias. O Ministério da Agricultura acompanha com atenção os desdobramentos do surto de gripe aviária detectado no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro Carlos Fávaro, as próximas 2 semanas serão fundamentais para compreender a extensão da crise. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional. O governo brasileiro tem comunicado com frequência os países importadores, buscando minimizar os impactos das suspensões temporárias das exportações de carne de frango e subprodutos. O primeiro caso da doença em uma granja comercial foi confirmado na última sexta-feira em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Brasil contabiliza 2 casos confirmados e 6 em investigação. Os confirmados ocorreram nas cidades gaúchas de Montenegro, em uma granja comercial, e em Sapucaia do Sul, em um zoológico onde cisnes foram contaminados. Já os casos suspeitos, sob análise, estão na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, Ipumirim, em Santa Catarina, Aguiarnópolis, no Tocantins, Graxo Cardoso, no Sergipe, Salitre, no Ceará e Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Diante da situação, Santa Catarina anunciou a proibição da entrada de aves vivas e ovos férteis vindas de 12 municípios gaúchos, incluindo Esteio, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. A medida foi divulgada em nota técnica pelo governo catarinense com o objetivo de conter e prevenir a propagação da doença. No Rio Grande do Sul, o governo estadual montou 7 barreiras sanitárias no entorno da granja em Montenegro. As barreiras, localizadas em um raio de até 10 quilômetros, têm como objetivo desinfetar veículos que circulam nas imediações, especialmente os que transportam animais vivos, ração ou produtos agrícolas. O estado também decretou emergência em saúde animal por 60 dias, medida que abrange 12 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, entre eles Triunfo, Capela de Santana e Gravataí. A ação permite acelerar o combate ao surto e intensificar as medidas de controle. Desde o início da operação, 94 propriedades de subsistência e uma granja de recria foram vistoriadas pelas autoridades estaduais. Entre as recomendações aos produtores, destacam-se o reforço nas práticas de biossegurança, a proibição de visitas externas às granjas e a notificação imediata em caso de aves com sintomas como dificuldade respiratória, andar cambaleante ou morte súbita. O H5N1, subtipo da influenza aviária, é o responsável pelo atual surto. Seu primeiro caso em humanos ocorreu em Hong Kong. O Ministério da Agricultura reforça que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. Produtos inspecionados seguem seguros para consumo, conforme alertam as autoridades sanitárias. O risco de infecção em humanos é considerado baixo e está restrito geralmente a profissionais com contato direto com aves infectadas. Segundo a professora Ângela Patrícia Santana, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB, não há evidências quanto à transmissão do vírus H5N1 para humanos por meio do consumo dos alimentos. Até o momento, não existem evidências científicas que comprovam a transmissão do vírus influenza H5N1 ao homem através da ingestão de carne de frango ou ovos. Estes alimentos, eles devem ser adquiridos apresentando um selo de inspeção, que dá uma certificação de origem. Para serem consumidos, eles devem ser bem cozidos.
O Ministério da Educação divulgou novas regras para o ensino à distância. Além de proibir os cursos 100% online, eliminou a possibilidade de candidatos das áreas médicas e de direito de estudarem via internet. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que estabelece novas diretrizes para a educação à distância, a famosa sigla EAD no Brasil. As mudanças proíbem cursos de graduação que são 100% online, exigindo pelo menos 20% da carga horária presencial. O decreto determina que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser exclusivamente 100% presenciais. Para outras áreas da saúde e licenciaturas, a carga horária à distância não pode ultrapassar 50%, sendo que 30% deve ser presencial. Além disso, as aulas presenciais terão um limite de 70 alunos por turma. O objetivo é melhorar a qualidade da educação oferecida nessa modalidade. Os polos de ensino à distância também deverão atender os critérios técnicos, garantindo infraestrutura adequada, como laboratórios e ambientes de estudo. Será criado o cargo de mediador pedagógico, com o objetivo de apoiar o processo de aprendizagem dos alunos. Esses profissionais devem ter formação acadêmica compatível com o conteúdo do curso e o vínculo formal com a instituição de ensino superior. Já a função de tutor será limitada a tarefas administrativas. Essas medidas visam garantir que a educação à distância no Brasil mantenha padrões de qualidade e que os alunos tenham acesso a uma formação mais completa e interativa. Agora, será considerada presencial apenas a atividade realizada com a presença física e simultânea de estudantes e docentes ou outros profissionais responsáveis no mesmo local e horário. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o ensino à distância pode oferecer uma experiência rica, desde que haja um compromisso com os processos de ensino e aprendizagem. Outra mudança significativa é a obrigatoriedade de pelo menos uma prova presencial por unidade curricular, com um peso maior na nota final. Estudantes já matriculados em cursos que passarão a ser proibidos pelo MEC poderão concluir suas graduações no formato EAD atualmente em vigor. As instituições de ensino terão um prazo de 2 anos para se adequar às novas regras. Canadá, França e Reino Unido pediram a Israel o fim dos bombardeios na faixa de Gaza e prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Os dirigentes da França, Canadá e Reino Unido pediram a Israel o fim do que chamaram de ações escandalosas na faixa de Gaza. Os 3 países prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Israel busca tomar o controle desse território palestino para derrotar o movimento islamista Hamas, mas a ONU alerta sobre o crescente risco de fome em uma Gaza sob bloqueio. Em uma declaração conjunta, o presidente francês Emmanuel Macron e os primeiros ministros canadense Mark Carney e o britânico Keir Starmer se juntaram à pressão para que o governo israelense permita a entrada de ajuda humanitária. Israel sofreu um atentado atroz em 7 de outubro. Sempre apoiamos o direito de Israel de defender os israelenses contra o terrorismo, mas esta escalada é totalmente desproporcional, escrevem os dirigentes. Se Israel não puser fim à nova ofensiva militar, nem levantar suas restrições à ajuda humanitária, adotaremos outras medidas concretas em resposta, acrescentam os países sem especificar quais. Sobre a conferência prevista para 18 de junho em Nova York sobre a solução de 2 estados, prometem trabalhar com a autoridade palestina, os parceiros regionais, Israel e Estados Unidos, para alcançar um consenso sobre as disposições para o futuro de Gaza, baseado no Plano Árabe. A fome atinge 2 milhões de palestinos em Gaza. Um relatório divulgado na semana passada pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que mais de 71 mil crianças e mais de 17 mil mães estão ameaçadas por desnutrição aguda, depois que Israel bloqueou por quase 3 meses a entrada de ajuda humanitária na região. Nesta segunda-feira, um anúncio de permissão para a retomada de entrega de alimentos foi classificada pela ONU como uma gota no oceano. E veja a seguir, STF começa a julgar se torna réus mais 12 acusados de integrar a trama golpista. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. 22 graus neste momento, a gente volta já já.
O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta manhã se torna réus, mais 12 acusados de integrar a trama golpista. O chamado Núcleo 3 é formado pelos Kids Pretos, também conhecidos pelas Forças Especiais. Segundo a Polícia Federal, os acusados de planejarem foram acusados de planejar matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Núcleo 3 é formado por 11 militares e um policial federal, chamados Kids Pretos. Integram o grupo militares da Ativa ou da Reserva do Exército, especialistas em operações especiais. Segundo a Polícia Federal, entre as ações elaboradas pelos indiciados, havia um detalhado planejamento operacional, denominado Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022 para matar os já eleitos presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin, general Estevão Gaspar de Oliveira, tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, coronel Bernardo Romão Correa Neto, coronel da Reserva Cleverson Ney Magalhães, coronel Fabrício Moreira de Bastos, coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, general Nilson Diniz Rodrigues, tenente-coronel Sérgio Cavalieri de Medeiros e tenente-coronel Ronaldo Ferreira de Araújo Júnior. Os investigados foram denunciados por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Desde o início dos julgamentos, o Supremo já tornou réus 21 investigados pela trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto e seus principais aliados. O IBAMA autorizou a Petrobras a avançar com a pesquisa para prospectar petróleo na margem equatorial. O projeto, apoiado pelo presidente Lula, é criticado por ambientalistas. O megaprojeto para prospectar petróleo em uma área marítima perto da foz do rio Amazonas, no Amapá, avançou no processo para a obtenção de autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A Petrobras quer iniciar perfurações exploratórias em uma zona marítima de cerca de 350 mil quilômetros quadrados, na chamada margem equatorial, a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, no norte do país. Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo. Em 2023, o Brasil alcançou mais de 15 bilhões de barris em reservas comprovadas. O projeto conta com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que argumenta que o país precisa de fontes de financiamento para a transição energética. Mas, ao mesmo tempo, o dirigente quer que o Brasil lidere a luta contra o aquecimento global, enquanto o país se prepara para sediar a cúpula do clima COP30 em Belém, no Pará, em novembro. Um comunicado afirma que o IBAMA aprovou o conceito de um plano de proteção da fauna na bacia da Foz do Amazonas, mas esse avanço não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória. Para continuar, o IBAMA vai fazer vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada que testarão na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo. Na cidade de São Paulo, a campanha contra a gripe foi ampliada pela baixa adesão do público-alvo. Em tempos de desinformação e doenças que voltam a preocupar a circular, uma atitude simples continua salvando vidas: a vacinação. Vamos ver a reportagem de Marcos Kenny. Vacinas são uma das maiores conquistas da saúde pública. No Brasil, elas fazem parte no nosso dia a dia desde os primeiros dias de vida. E é graças a essa cultura de imunização que conseguimos controlar doenças graves. Um ato de cidadania simples, individual, que tem impactos poderosos e coletivos, considerado essencial para a manutenção da saúde do ser humano desde o nascimento. Algo tão importante que ganhou uma data de celebração, o dia 17 de outubro. É muito importante se vacinar.
né, para a proteção tanto individual como coletiva contra doenças infecciosas que podem ser graves, que podem levar a complicações e óbitos. Até agora eu não peguei nem Covid e nem gripe. Eu estou sempre acompanhando as vacinas, quer dizer, sempre tomando as vacinas, né, no seu tempo. O Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, oferece vacinas de forma gratuita em todos os estados do país. O sanitarista Guilherme Ávila explica que o Brasil é referência mundial em vacinação. O Brasil é um dos países mais seguros para vacinação, né? A gente tem uma política nacional de imunização histórica já, que influencia sistemas nacionais de saúde, como o Sistema Nacional de Saúde inglês, como o Canadá, né, e outros países da América Latina e do mundo, né? Então a gente tem uma excelência de estudo, de pesquisa com o Instituto Butantan, com o Instituto da Fiocruz. Então a gente pode ficar tranquilo, vai vacinar que está garantido mesmo, assim, que você vai estar imunizado e vai estar cuidando de você e dos outros. Mas nem sempre foi assim. Antes das vacinas, doenças como poliomielite, sarampo, rubéola eram responsáveis por milhares de mortes por ano, principalmente em crianças. Com o desenvolvimento de vacinas, a vacinação em massa, a gente fala que a vacina acaba sofrendo uma consequência pelo próprio sucesso, né? Porque ela faz as doenças desaparecerem praticamente. E aí a percepção de risco das pessoas diminui, porque as pessoas elas não veem mais aquelas doenças. A Isabela sabe bem a importância de manter em dia a caderneta de vacinação do Enzo, de apenas 1 ano. É muito importante vacinar. Algo tão importante em nossas vidas e na vida daqueles que amamos segue à tona na sociedade. É muito importante que todas as pessoas dos grupos prioritários, crianças, gestantes, idosos e pessoas com alguma condição clínica especial e outros grupos procurem a unidade básica de saúde para se vacinarem. É isso mesmo. E olha, o programa Voa Brasil atingiu a marca de 40 mil reservas feitas por beneficiários. Os dados foram divulgados nesta terça pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A iniciativa oferece passagens aéreas até R$ 200 para os aposentados do INSS que nunca utilizaram o transporte aéreo ou para quem está há 12 meses sem utilizá-lo. Os principais destinos dos aposentados ao longo dos últimos quase 10 meses estão concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste. Já a cidade de São Paulo lidera a relação seguida pelo Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte e Natal. Ao todo, o programa movimentou aeroportos de 84 cidades. E há uma semana, a especialista em meteorologia, Maria Clara Sasaki, da Tempo OK, falou sobre a expectativa da chegada do veranico em algumas regiões do país. E o fenômeno finalmente chegou na cidade de São Paulo, elevando as temperaturas. Mas até quando deve durar? Vamos ouvi-la. É isso mesmo, Tabata. A temperatura está bastante elevada entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. O calor tem ficado acima da média do que é normal aí para esta época do ano. Vários municípios tiveram temperaturas próximas aí às temperaturas que são registradas durante os meses de verão. Inclusive na capital paulista, segunda-feira começou com termômetros na casa de 28 graus. Para esta terça, a máxima também deve se aproximar de 27, 28 graus. E esse calor vai continuar até pelo menos o final da próxima semana. Até temos uma frente fria avançando pelo sudeste do Brasil no decorrer dos próximos dias, mas a massa de ar frio refresca apenas os estados da região sul do país e não consegue avançar para o sudeste e centro-oeste do Brasil. Então mantemos aí essa condição de temperaturas elevadas, temperaturas acima da média no decorrer dos próximos dias. Ficar sempre com uma garrafinha de água próxima a você para se hidratar é ideal, viu? E agora a gente vai conhecer um pouquinho de uma cidade na Suíça chamada Lucerna. Lucerna está situada no meio de uma deslumbrante paisagem alpina,
com montanhas imponentes e lagos cristalinos. Com seu charme medieval, a cidade possui um centro histórico medieval bem preservado e atrai visitantes com suas belezas naturais, arquitetura impressionante e eventos culturais de renome mundial, como o Festival de Música de Lucerna. Que linda! E agora que a gente conheceu um pouquinho dessa cidade tão bonita, né, que parece que saiu de um conto de fadas, vamos ver agora uma câmera ao vivo de lá. No fuso horário, lá são 16 horas e 52 minutos, 5 horas à nossa frente. Você confere na imagem a vista da cidade de Lucerna, que conta com uma alta qualidade de vida, combina a energia de uma cidade moderna com a tranquilidade das paisagens naturais, segurança, serviços públicos de alta qualidade, um ambiente limpo e organizado, que fazem de Lucerna um lugar atraente para viver, trabalhar e turistar. E também tem a gastronomia da cidade, que reflete a rica herança cultural da Suíça, combinando ingredientes locais frescos com as tradições culinárias. A cidade oferece ainda uma ampla variedade de pratos tradicionais, principalmente quando a gente fala de queijo e do chocolate, que proporciona uma experiência, olha, incrível. E assim a gente encerra esta edição com essas imagens lindas. Olha isso, gente, que vontade de estar lá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã.